Aí vamos lá. Eu quero conhecer a história, né, tudo. E assim, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Você é filha do Luiz Barsi. Mas você é a Luíse Barsi, você tem conhecimento pra caramba. Eu não te conhecia, né? Porque eu sou novo nesse mercado de finanças, né? Eu sou músico, caí do nada aqui de paraquedas, né, nesse mundo, então eu tô conhecendo as pessoas agora. Todo mundo que eu perguntava, mano, e a Luíse Barsi, você já veio? Já veio aqui, ela é fera, hein? Ah, a Luíse Barsi. Não, ela é top. O Lucas Pitt gravou com a gente aqui agora há pouco, falou, mano, a Luíse é top. Então, assim, eu quero conhecer a tua história. Só que é muito difícil conhecer a tua história sem falar do seu pai. E ao mesmo tempo, pelo que eu vejo assim você nos programas, você tem um prazer e um orgulho muito grande de falar do seu pai. Muito grande. Mas eu só quero fazer esse link, porque assim, eu não chamei porque você é filha do Luiz Barsi, eu chamei porque você é fera e tem coisa pra caramba pra ensinar pra gente. Obrigada, né? Bora lá. Mas se você puder falar um pouco da sua história, como foi sua infância, como você veio parar nesse mundo, né? Deixa eu começar lá de trás, há muito tempo atrás. Né? Não é tanto tempo assim, vai. Não, mas fazendo assim a retrospectiva, né, de quem que é o Barsi, porque... começando pelo seu pai. Obviamente que ele tem muito do porquê do que eu tô aqui hoje, né, assim, acho que se ele não tivesse me incentivado aí nesse caminho, eu não estaria aqui. Então, meu pai é filho de imigrantes, né, como muitas origens aí de famílias brasileiras, né, vira-lata, então metade italiano, metade espanhol, aquela mistura que a gente sabe. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Caramba! E a minha avó, que naquele momento cuidava da casa, se viu obrigada, obviamente, pela subsistência, a voltar a trabalhar. Ela não recebeu... Aqui já em São Paulo. Em São Paulo, isso. Tá. Ela veio bem criança da Espanha, né? Conheceu aqui o meu avô, mas meu pai, infelizmente, não chegou a conhecê-lo, né? Perdeu o pai com 1 ano de idade. Cedinho, 1 ano. De uma cirurgia que foi mal sucedida no estômago, enfim, alguns erros médicos. Ele acabou perdendo o pai. E a minha avó não recebeu nenhum cuidado, nenhuma ajuda por parte da família do meu pai. Então, vocês imaginem que naquela época, bom, quem é a minha família é o meu filho, né? O dia que ele não estiver mais aqui, eles são todos agregados, né? Assim que se pensava naquela época. Então, a minha avó se viu obrigada a sair da casa que ela pagava aluguel, né? Que era do meu bisavô, e foi para um cortiço chamado Quintalon. Da tradução, eles chamavam carinhosamente de Quintalon, que era um grande quintal. Então ele dividia lá um barracão com sei lá quantas pessoas, né, com sei lá quantas famílias. Vocês lembram o bairro que era isso? Brás. No Brás? Brás, esqueci agora o nome da rua, mas tem tudo no livro, vocês fiquem sossegados lá nos pormenores. E é essa a origem dele, quer dizer, extremamente pobre. Filho único. Mesmo, filho único. Então ele também teve que, desde muito cedo, ajudar minha avó em casa, e uma das coisas inegociáveis para minha avó era o estudo. Né? Ela não teve estudo, né? Ela não era... Não lembro nem se ela chegou a ser alfabetizada, enfim, algumas coisas ela até confundia do espanhol com o português, misturava, né? Mas ela era excelente costureira e, assim, lavadeira, ela fazia o que podia. E ele começou como engraxate. Foi a primeira profissão dele ali entre 7 e 8 anos. Nossa. E aí foi aprendendo as profissões com a minha avó, né? Então depois foi ser baleiro, né? Vendeu bala com a minha avó no cinema, que dava uma graninha boa. Depois minha avó conseguiu juntar um dinheirinho ali, abriu uma lojinha de costura, ele foi aprender a ser alfaiate. Então até hoje, até um vídeo que viralizou nosso aí, dele costurando uma blusa lá, né? Foi muito legal. Então se furar aqui embaixo, já tem para quem entregar, né? Então essa é a origem da minha família. Aí o estudo sempre teve muito presente na vida dele, sempre muito esforçado. Então ele se formou em contabilidade, que foi onde tudo começou. Ele começou a ser auditor de algumas empresas que o convidavam, né? Ele trabalhou, obviamente, né? Estou contando a história resumida aqui. Depois fez economia e lá conheceu alguns amigos que o indicaram. Pô, você não começa na bolsa, vai olhar, né? É legal, eu invisto, estou ganhando maior grana. Enfim, de famílias mais abastadas. Então ele foi fazendo esse networking, chegou na bolsa. E ele começou a reparar que os cheques que ele assinava lá como auditor distribuíam dividendos. O que é isso? Então, é a parte do lucro que a empresa distribui para os seus sócios. Então, se a empresa vai distribuir R$1 por ação, você tem uma ação, vai ganhar R$1. Tá. Então, o que ele percebeu ali? Caramba, esse cara, esse controlador, né, no caso do Estado, né, ele auditava muito o CESP, essas empresas de energia e saneamento, né? Ele começou a perceber, caramba, o Estado tem 50%, 60% dessas empresas, são bilhões em dividendos que eu estou aqui assinando.
E olha que curioso, essas empresas são listadas em bolsa, quer dizer, o que é isso? É possível você, pessoa física, ir lá e comprar uma participação nessa empresa. Tá. Isso, na época, foi muito revolucionário, vamos dizer assim, foi muito pioneiro, porque, imagine, o que se entendia que era a bolsa na época? Comprar na baixa, vender na alta, né? Que é algo que, obviamente, todo mundo pensa até hoje, que é disseminado, porque é o cassino, você tem que ter muito dinheiro, tal. E, de fato, naquela época, você tinha custos altos para investir, né? A informação, ela não era disseminada como é hoje. Não tinha um YouTube, né? Não tinha o YouTube. Então, você realmente tinha que ir lá no Diário Oficial, ler o balanço com a lupa, com todas aquelas letrinhas miúdas. Uma ação era uma cautela, né? Que é como se fosse uma escritura mesmo de um terreno, vamos dizer assim. Tá. E nessa cautela, você tinha que picotar o cupom, né? Cuponado, para receber os juros ou o dividendo. É mesmo? Pô, muito legal. Vou ver se eu consigo uma Será foto que seu depois de uma pai tem um cautela. jornal desse ainda, alguma coisa? Cara, no livro tem um dos primeiros artigos dele na década de 70, falando de ações e tal. Mas cautela talvez a gente tenha, depois eu mando pra você Da uma foto legal. Tá. Enfim, e ele fez isso por muitos anos. Pouquíssimas pessoas acreditaram nele e na época ele fez um estudo tentando comprovar para as pessoas que o que ele pensou de comprar boas empresas a bons preços que pagassem bons dividendos, e você fizer isso consistentemente, como se fosse uma previdência, você poderia conquistar a sua independência financeira sem depender do Estado. Tá. Né? Sem depender do Estado ou o que quer que seja, né? Então ele jogou alto nessa questão da renda, que é o que a gente chama de renda passiva, né? E para isso, obviamente, ele se virava como dava. Então, ele foi crescendo profissionalmente. Ele chegou a uma época que ele tinha 4 empregos, porque ele tinha 4 filhos também. Então, é um emprego para cada filho. Eu sempre brinco. É um emprego para cada filho. Então, ele foi professor universitário, ele fazia alguns bicos também como auditor. Depois, ele começou a trabalhar no pregão mesmo, como operador. Então, ele usava essa mesma estratégia que ele fazia com o dinheirinho dele. Começou a ganhar clientes, a estratégia foi, né, ganhando algum corpo, foi ficando conhecida na bolsa e tal, e foi levando, assim, o que aparecia de outras fontes de renda para ele fazer, ele fazia para conseguir sustentar a família e investir. Tá. Então, essa é a minha origem. E eu vim de uma família que, por sorte, sempre tive educação financeira desde muito criança, né, o que explica ali a foto. E a foto é justamente, a gente tinha um acordo. Olha, papai vai te dar presente, tá? No seu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Ponto. Né? E a família era orientada assim. E aí, um belo dia, eu tinha sei lá, R$50 para gastar. Um belo dia, eu falei, pai, quero uma bicicleta. Aí ele falou, olha, a bicicleta é mais que R$50. Mas o que você pode fazer? Eu vou te ajudar. Né? Eu vou te dar um dinheirinho a mais aqui. Se você guardar o dinheiro que você receber no próximo Dia das Crianças, no Natal e no seu aniversário do ano que vem, no seu aniversário ou no Dia das Crianças do ano que vem, você vai ter o dinheiro para você comprar a bicicleta. E aí, o que ele fez nessa data, né? Ao invés de me dar ali uma nota de R$50, ele me deu 200 moedas de 25 centavos, douradinhas, elas parecia que tinha acabado de sair do forno, sabe assim? Que era aquele do Que baúzinho? era o baúzinho, exatamente. Cara, eu nunca esqueci isso, eu tinha 5 anos de idade. Isso me marcou muito, porque eu lembro assim de, meu Deus, eu preciso comprar essa bicicleta, sabe assim? Tipo, guardar dinheiro e sei lá, imagina, com 5 anos eu falava, pai, como é que você faz pra me dar dinheiro? O que eu posso fazer pra te ajudar, não sei o quê? Então, eu só ia pedindo dinheiro pra todo mundo, falava, oferecer ajuda, vó, deixa eu lavar a louça, não sei o quê, você me dá um dinheirinho, umas moedinhas. E comecei a poupar nesse baúzinho e no ano seguinte eu comprei a minha bicicleta, cara. Olha. E durou, viu? Andei com essa bicicleta um bom tempo aí. Então, obviamente que essa é uma história muito simplista, né? Mas mostra um pouco do ambiente em que eu cresci. Já tinha uma educação financeira dentro de casa, né? Super enraizada. E meu pai tinha essa preocupação de passar os valores, como eu disse no início, né? E de criar uma ponte entre nós, né? Obviamente que eu sou a filha caçula do segundo casamento. Vocês são 4 filhos, é isso? 5 irmãos comigo. Você e mais 4? Isso. Caramba, e você é a mais nova dos 5? Eu sou a mais nova dos 5, eu sou do segundo casamento. Tá, isso, tá. E do segundo casamento teve algum outro ou só você? Não, só eu. Eu sou filha única. Da minha mãe eu sou filha única. Tá. E eu fui a única que tive a oportunidade de crescer, né, enfim, com ele. Então eu acompanhava muito de perto, ele me levava nas assembleias,
que são ali as votações, tipo a reunião de condomínio da empresa, sabe? Em que você vai votar ali nas matérias importantes. Ele me levava nas reuniões, até em reunião de conselho ele já chegou a me levar. Não tem com quem deixar. Vamos passear lá. Vamos passear. E eu adorava, porque eu via, né, as pessoas interessadas no que ele dizia, enfim. Em resumo, eu me apaixonei por esse negócio de ações. Me apaixonei de verdade. Com que idade, mais ou menos, você lembra? Você começou a gostar disso? Cara, eu lembro que dos 14 para os 15 anos, eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque o que aconteceu? Essa época é aquela que a gente tá chato, pedindo dinheiro pros pais, quero isso, quero aquilo, né? E meu pai falou, tá bom, você quer uma mesada? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma carteira de ações, tá? Você vai ser sócia da Ultrapar. Pra quem não sabe, a Ultrapar, por exemplo, é dona dos postos Ipiranga. E a Ultrapar vai te pagar aqui com essas X ações que eu estou te dando, o equivalente a R$300 por mês. Tá bom para você? E com esses R$300 por mês, você tem duas opções. Ou você usa esse dinheiro aí porque você está querendo comprar, ou você pode me entregar uma parte dele ou todo dele e a gente reinveste. E aí, quando a empresa anunciar dividendos outra vez, não vai ser mais R$300 que você vai receber, 301. Depois, se você reinveste mais, não é mais 301, é 305. E isso vai aumentando conforme o tempo. E, cara, eu lembro que eu fiquei fascinado por esse negócio, né? Quer dizer, como é que você encontra um negócio desse em que você ganha dinheiro dormindo, né? É muito bom. E aí, o que eu entendia também? O que é melhor? Você ser dono de um posto, né? Um grande dono de um pequeno negócio, que tem seu mérito, claro, ou você prefere ser um pequeno sócio de um grande negócio? Tá. Quer dizer, ser uma pequena dona de todos os postos Ipiranga do Brasil, né? Sem pagar imposto de renda sobre o dividendo, sem ter a dor de cabeça de ter funcionário ou não, né? E tendo a vantagem de você poder começar cedo, de poder diversificar entre vários negócios, né? Então, cara, eu me apaixonei de verdade por esse mundo e eu via ali muito propósito, né? Não era uma coisa de ganhar dinheiro por ganhar, era um negócio de você fazer uma renda passiva, construir um patrimônio, investir na economia real, que gera emprego, que gera renda para outras pessoas, né? Através dessa construção do patrimônio, que lá na frente vai pagar os seus boletos. Então eu achava esse um propósito muito legal e que o brasileiro tinha muita carência, sem dúvida. Sim, porque evoluiu muito a questão de investimento de uns anos pra cá por causa do YouTube, mas naquela época não tinha nada, né? Nem sei como que você aprendia, é porque você aprendia com seu pai, mas sei, no curso, nem sei o que tinha, né? É que assim, uns 15 anos. As coisas eram muito analógicas, né? Não tinha curso nem nada disso, mas eu já sabia alguns conceitos básicos, eu sabia alguns tickers, então qual é o código da ação. Então eu ia com meu pai pro trabalho e ele falava, até quando eu comecei a estagiar dos 16 para os 17, falava, pai, aí, por onde eu começo? Não sei o quê, já li todos os livros, Dele, não. Primeira coisa que você tem que aprender aqui é como é que abre uma conta, coisas básicas de como funciona uma corretora. Você tem que decorar todos os tickers, que são os códigos. Naquela época já tinha bastante corretora ou era mais banco? Não, era o contrário. Tinha bastante corretora média, era bastante fragmentado o mercado. Porque não era famosa, tipo essas que existem hoje, assim? Não eram essas famosas que existem hoje. O mercado passou por vários ciclos, né? Então, década de 90 teve uma consolidação muito grande dos bancos, né? Depois, o que era banco, as corretoras começaram a se pulverizar, que foi ali mais ou menos a situação dos anos 2000. E aí, de 2010 para cá, que começou um movimento contrário, né, de consolidação. Você teve movimentos muito importantes de mercado. Então, tecnologia, barateamento dos custos, né, ou seja, isso democratizou o acesso à pessoa física e empoderou esse investidor, que obviamente quer um bom serviço, um custo baixo. Né? Isso é ser democrático nos investimentos, basicamente, né? E com a facilidade, né? De linguagem, de tudo. Então, foram poucas as corretoras que tinham capital, de fato, para acompanhar essas grandes corretoras, esses grandes bancos que começaram a ver oportunidades no nicho dos investimentos, né? Porque quando a gente fala de banco, é um universo muito grande, muito grande. O mercado de capitais, o mercado de investimentos é mais um segmento ali, né? E o negócio começou a engrenar mesmo, talvez do governo Temer em diante, né? Quando a gente viu uma trajetória de taxa de juros para baixo.
Que aí isso faz a pessoa ir para renda variável. Exatamente. Tá. Então o brasileiro se sentiu obrigado a aprender sobre outros produtos que não a renda fixa. E principalmente poupança, né? Naquela época Claro, ainda, claro. né? A poupança ainda era muito forte, né? Mas sabe que cara, eu não julgo assim, num país tão endividado como o nosso, o cidadão que tem um dinheiro guardado, seja ele até na poupança, já é uma vitória, né? Você sabe que eu assim, né? O meu canal começou em 2021 e até 2021 eu não sabia absolutamente nada. É tanto que o primeiro podcast que eu fui participar, que me chamaram, não sei o que deu na cabeça do pessoal de achar que eu era especialista. Nossa, mas foi tão humilhante. Tipo, tá até no YouTube até hoje. Só sei que nada sei. Nossa, exato. É tipo, eu tentei filosofar, né? Isso é o bastante pra mim. Eu não sabia nada. Foi vergonhoso, Duda. Foi vergonhoso. ridículo. Tá no YouTube até hoje. E aí, mas aí o que eu falo, né? Que se a pessoa ela conseguir pensar na importância de pensar no amanhã, já tá 90% à frente, já tá à frente de 90% dos brasileiros, né? Com certeza. Aí eu dou o exemplo, né? Que eu sempre fui uma pessoa simples, comum, meu salário era ali 2.000, 2.500 e tal. Eu consegui juntar 100 mil reais na poupança. Pô, bom pra caramba. Né? Então assim, se eu manjasse de investimento, poderia ser mais, mas caramba, foi 100 mil reais, né? Então, às vezes eu falo isso pra galera, cara, poupança é uma porcaria? Mas se você tá com preguiça de estudar, vai estudar. Mas se tá com muita preguiça, bota na poupança mesmo, que já é alguma coisa, É né? melhor do que você ter dívidas, né? É melhor do que você ter dívidas e não ter nenhuma reserva de emergência. E aí, sem dúvida, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias também, né? É verdade. Pô, só de ter juntado essa grana aí já foi um pontapé. E aí o que você falou assim é o seguinte, né? Então, quando os juros, a taxa de juros, a taxa Selic tá alta, a galera fica na renda fixa. Quando a taxa de juros cai, tem uma migração para ações, fundo imobiliário, renda variável. É meio que esperado esse movimento. Exatamente. E foi o que aconteceu ali nessa época aí que você falou. Foi o que Tipo, a aconteceu. taxa de juros começou a cair, o pessoal começou a ficar mais de olho na bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. Tá. E aí, obviamente, se você tem a demanda, o lado da oferta vai se movimentar para atender essa demanda. Então, a gente teve muitas melhorias para o consumidor, para o cliente final, que é justamente essa guerra entre corretoras de taxa zero. Tá. E como, obviamente, rentabilizar o negócio. E a gente chegou nesse momento agora em que todo mundo tem taxa de corretagem zero, né, que é o custo para você investir. Mas e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Né? Então, agora que a taxa de juros está subindo de novo, o COI voltou, né, que são os produtos estruturados, oferta de renda fixa. Então, hoje, ninguém mais fala de ações. E qual que é o resultado disso? Boas empresas também são penalizadas por esse fluxo inverso. Tá. E aí que surgem as oportunidades. Boa, boa. Mas aí, você então decidiu em algum momento que isso seria a sua vida. Eu Isso quero seria a ir para minha a arte vida. de finanças e investimento. Você chegou a fazer facul, por exemplo, relacionada a isso? Fiz facul relacionada a isso. Eu fiz Mackenzie, economia, primeiro. Ah, Aí quem faz 4 anos faz mais 2, né? Faz 6. Aí com mais 2 anos me formei em contabilidade, cara. E foi aí que falei, nossa, se eu tivesse feito contabilidade... Nada contra os economistas, meus amigos economistas, fico até triste quando eu falo isso. Mas, cara, a contabilidade é de fato, Warren Buffett tem razão, é a linguagem dos negócios. Se você entende pelo menos o básico de contabilidade, você consegue transformar os números ali numa história. tá. Então, cada trimestre a empresa vai te contando uma historinha em fotografia. Quando você vai juntando essas várias fotografias ao longo do tempo, você tem todo o filme. E aí, obviamente, é a contabilidade, através dos números, que vai fazer esse papel de te dizer se a empresa é boa ou não, como é que o negócio funciona, tal, né? Tá. Só que aí, antes da gente entrar na parte de ações, 2 coisas que eu queria saber. O seu pai, ele é conhecido por ter hábitos muito simples. Verdade. Você herdou isso ou você acha que você é mais... que gosta mais de esbanjar e ter uns negócios assim? Você acha que você puxou isso ou chegou um momento que você falou, peraí, mas dá pra ter, sei lá, sabe? Cara, eu acho que é o seguinte, assim, o comportamento de cada um, obviamente, eu não tenho a história do meu pai, né? Eu não tenho os traumas que meu pai tem. Então, a pobreza, ela fica enraizada em cada um, ela molda cada um de uma maneira. Então, o que está muito enraizado no meu pai é essa prioridade do trabalho, de poupar, que eu acho que são valores muito bonitos, inclusive, que é não descartar as coisas, né? Então, é você persistir não só nas coisas, mas nos relacionamentos, nas suas relações com as pessoas, né? Hoje,
tudo é muito descartável, né? É. Tudo é muito perecível. Então, pô, eu acho legal eu ter o exemplo em casa, ao invés do meu pai, por exemplo, jogar uma camiseta fora ou doar uma camiseta, ele vai lá, ele costura. Então é tudo muito cultural, né, da geração dele. Na minha já é um pouco diferente. Então, obviamente, pelo esforço do meu pai e da minha avó, principalmente, eu não conheço o que é ser pobre. E nem gostaria. Então, eu, obviamente, com o meu trabalho, fruto do meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu gasto aquilo que eu acho que é necessário. Agora, eu gasto muito menos aquilo que eu poderia. Qual que é o meu crivo, né? Eu acho que tudo é sempre sobre você fazer escolhas inteligentes na sua vida. Então, como é que eu mantenho as minhas finanças pessoais? Eu gosto de ter custo fixo baixo. Então, pô, eu pago um aluguel, é num lugar legal, mas eu pesquisei, sabe? Eu tô num lugar acessível pro meu orçamento. Eu não gosto de ficar esbanjando no dia a dia, sabe assim? Mas pra quê? Pra eu poder exagerar um pouquinho mais no que eu gosto de fazer, que é no custo variável, que são nas viagens. Eu amo viajar, pra caramba, cara. Nordeste, eu tento estar lá pelo menos uma vez a cada 2. Eu amo o Nordeste brasileiro, né? Tô sempre lá. É um continente, o nosso país, né? Uma maravilha, cara. Dá de mil agora nesse verão europeu aí, tá doido, pessoal. Valorize o nosso Nordeste aí, que é maravilhoso, né? Eu tô sempre viajando, principalmente aqui pelo Brasil. Eu amo viajar. Você já foi pra Osasco? Já fui pra Osasco. Aí Lá é sim, top, doida. em primeiro mundo, hein? Eu moro lá. Já fui pra Osasco, com certeza. Mas, então, é sobre isso, assim. Prioridades, Eu né? valorizo muito mais, por exemplo, ir viajar do que nada contra também. Acho que cada um tem que ser livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro, sabe? Isso é o capitalismo e legal. Eu prefiro muito mais, por exemplo, ter uma grana para viajar confortável, levar meus pais para viajar, sair com as minhas amigas, não sei o quê, do que andar de Rolex, 1000 coisas, sabe assim, toda de Gucci e tal. Eu gosto de umas coisinhas, obviamente, uma bolsa legal, um sapato legal, mas não sou de ficar gastando, não sou de ficar. Eu penso Luiz. muito antes de comprar. Oi? Boa. Seu pai sabe que você tá aqui no programa de pobre? Sabe? Ô, Ele vai assistir, inclusive. Vou dar pra ele assistir. Ó, se ele viesse aqui, eu até pagava passagem de trem pra ele, mas ele não fazia. Duda, manda um abraço pra ele. Um abraço, seu Luiz Barsi. Ele anda de trem, falam, né? Às vezes até. Andava. É que agora ele deve estar mais parando, Ele mas tem o ficando trem mais dele, em casa. meu. Ele tem o próprio trem. Ele é Tem um dono da vagão. CPTM, né? Ele tem um vagão só pra ele. Meu, aí outra coisa, você tava falando assim, né? Que é algo muito legal. Que você quer se esforçar e você quer alcançar as coisas pelo seu esforço, pelo seu estudo, Claro. pelo seu trabalho. Você sofre com gente que tenta tirar o teu mérito? Ele é assim porque ele é filho do Barsi. Por isso que eu fiz questão de falar o que eu falei aqui no Sim. começo, entende? Sim. Porque, tipo assim, eu não te conheço. E quando me falaram de você, já me veio na cabeça. Tipo assim, aleatório. Vai ver, a mina é mó burrona, não sabe nada, mas é filha do cara lá e é famosa, sabe? Só que depois eu fui estudar e fui ver que você é analista CNPI, você tem Sim. formação, você é conselheira de empresa, uma par de coisa. Sim. Enche o saco um pouco, tipo assim, se é que você sente isso, mas alguém te tratar por você ser filha dele. Porque assim, pelo tanto de coisa que você faz, daqui a pouco o teu pai que vai ser conhecido por ser teu pai, né? E não você por ser filha dele, né? Mas é uma consequência natural. Quem construiu tudo, e esse é o momento de mostrar para as pessoas quem construiu, é o momento dele brilhar, né? Então eu não tenho a pressa, não existe competição entre nós de quem é o melhor, de quem... Cada um tem a sua história, cada um vai ter os seus desafios particulares, né? Obviamente que quando eu estava começando na internet, eu me sentia muito insegura, isso me afetava muito. Existe demais, mas, cara, é a única coisa que o pessoal tem pra falar sobre mim. Que eu sou filha de um cara rico. Legal, e o resto? Ninguém nunca falou que eu sou incompetente, que eu sou burra, que eu não tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, um pós-MBA, sou conselheira de empresas de capital aberto. Quase igual o pobrezito. Tá quase ali. E tá solteira, Duda. Fala aí, tudo que você faz aí hoje, porque como que é esse negócio de ser conselheira de empresa, por exemplo? Olha, Porque você tem a AGF, isso, né? tem a GF, que é o nosso maior orgulho. Então, como eu disse lá atrás, né, ele fez um estudo lá, que se chamava Ações Garantem o Futuro, para provar que ele não era louco. Mas pera, isso aí é estratégia, né, de longo prazo? Peraí Peraí que eu vou chegar nessa pergunta. Vai chegar lá. Então, eu tô confundindo as coisas aqui. Então, a gente tem o AGF, que é o Ações Garantem o Futuro, empresa de hoje, já vamos falar disso, que é a empresa educacional que eu montei com meus outros 2 sócios. o Felipe e o Educacional. Fábio. As bases são educacionais. Tá. Em breve, vou falar sobre o futuro já. Então, a gente tem a empresa,
Eu comecei atuando como conselheira profissional em 2016. Então, eu comecei, obviamente, sendo indicada pelo meu pai. Mas você começou cedo então, né? Comecei. Porque você é nova, e a 2016 foi 7 anos, sei lá. 7 anos. Caramba, o que é ser uma conselheira? Olha, eu gosto de definir o seguinte. Minhas bases sempre foram da área de análise de ações. O que eu fazia como analista CNPI? O meu papel era estudar setores, estudar empresas a fundo, né? E dizer para as pessoas, compra, mantém ou vende. Então, eu tinha que dar um diagnóstico para os clientes da corretora. Quando eu cheguei para ser conselheira, eu estava morrendo de medo, né? Pode ser óbvio, mas o que um conselheiro faz? Aconselha. Quem? Os executivos da empresa. Em nome de quem? Dos acionistas. Então, o conselheiro representa os interesses de todos os acionistas, que a gente chama também de stakeholders, quer dizer, da sociedade como um todo, para gerar valor para as empresas. Então, o Conselho de Administração é um órgão muito mais estratégico. Então, não fica vendo ali os pormenores, não se mete do dia a dia da empresa. Mas, qual que é a visão de médio e longo prazo, para onde vamos, no que vamos investir, sucessão da empresa, cultura organizacional, clima, enfim, cuida da estratégia, né, como um todo. O conselheiro fiscal fiscaliza os atos da administração. Então, é o cara que vai olhar ali o balanço na lupa para ver se tem alguma inconsistência contábil, né? É o cara que vai olhar procedimentos e controles internos, auditoria interna, compliance, e vai pedir os documentos necessários para garantir que a administração esteja cuidando da empresa direitinho para o acionista. Então, o conselheiro fiscal, ele trabalha direto para o acionista. E eles são eleitos naquele evento que eu falei para vocês, que é a Assembleia. Então, a Assembleia é um evento muito importante para quem é um pequeno sócio de uma empresa. Você vai lá e com as suas ações você vota sim ou não nas matérias. Então, aprovar as contas, aprovar quem são os conselheiros, né, que vão te representar. Por mais que você ache que você não move o ponteiro, é importante você saber quem está sentado lá tomando as decisões por você. Afinal, você vai querer ter esse investimento por muito tempo na sua carteira, você é um sócio, você vai querer saber se você vai receber dividendo ou não. Então, toda uma questão de interesse sobre aquele investimento que você tem na sua carteira. Então, era esse o meu papel. Quando eu cheguei em 2016 no meu primeiro conselho fiscal, foi na Unipar, o meu pai me colocou lá. Obviamente que o meu pai foi a porta de entrada com as ações dele e ele me elegeu. E ele falou, olha, você precisa começar a aprender. Lembra quando você estava com muito medo de começar a trabalhar na casa? Esquece, isso aqui você vai tirar de letra. Você vai fazer a mesma coisa que você faz como analista, só que para quem você vai dar o veredito, para quem você vai dar o conselho? Para o executivo, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei o meu nicho. Poucos executivos... É tão pouco cultural na nossa sociedade a gente falar de mercado de capitais que pouquíssimas pessoas em conselhos tinham esse background de análise, de saber analisar empresas a fundo. Você tem até pessoas do setor financeiro, muitas pessoas ex-financeiros, engenheiro, advogado. Esse era o perfil médio básico, né? Mas você não tinha ninguém que entendia de, acionista pessoa física, que naquela época começou a crescer muito. Então, foi a época que as áreas de RI ali, de 17, depois de 17, 18, começaram a ficar malucas da enxurrada de perguntas e de demandas que esses acionistas tinham nas empresas agora. Então, as empresas se viram obrigadas a ter uma comunicação mais clara, ter políticas muito transparentes, né? Então, a pressão que veio... Tem uma sigla, não tem uns negócios assim? Tem. Bom, hoje você fala muito do ESG, né? ESG, isso. Também é essa pressão veio de quem? Primeiro veio dos grandes acionistas institucionais, dos fundos, e hoje também uma pressão dos acionistas pessoas físicas que se interessam cada vez mais em saber para onde vão os recursos da empresa que eu invisto, né? Então, eu me encontrei nesse nicho. E é uma responsa grande essa função aí. Caralho. Né? Desculpa, você pode falar. Pode falar palavrão. A gente gravou com o Lucas Pitt agora. Então é leve isso aqui. O dele é... Tá parecendo... Para começar, por que você decidiu investir e priorizar ações em vez de fundo imobiliário ou alguma outra coisa de renda fixa ou alguma coisa, sei lá, tipo... É que criptomoeda não tinha ainda, né? Mas sei lá, ouro, dólar... Por que ações? Legal. Quantas pessoas você já ouviu falar ou que já saíram em capa de revista ou vamos
lista da Forbes, que a sua biografia ficou bilionário investindo na renda fixa. Não é nenhum. Não existe, cara. Tá. A maioria dos caras que são bilionários, que fizeram muito dinheiro, foram empreendendo. Tá. Na bolsa, você tem a chance de empreender também, só que sendo um pequeno dono de um negócio. Uhum. Então, vamos ser honestos, nem todo mundo aqui tem a vontade ou tem a oportunidade de montar o seu próprio negócio, certo? Muita gente quer fazer carreira em empresas, gosta de alguma profissão e quer perseguir isso. Uhum. Então, para essa pessoa que ali tem um salário, que tem uma renda ativa fruto do seu trabalho, você tem a oportunidade de se tornar sócios de negócios já consolidados através da bolsa. Então é ali que eu me via, cara. Eu nunca me vi, vou ser bem honesto com você, eu nunca me vi empreendendo. Eu amava esse negócio de analisar ações, eu me imaginava assim, meio que uma carreira igual a do meu pai, do tipo, vou analisar, vou ter clientes, etc, etc. E essa grana eu vou investir e lá na frente, não sei se vou ficar bilionário ou não, mas vou ter uma vida muito boa com isso e vou estar feliz aqui fazendo o que eu faço, entendeu? Tá. Então é meio que mais promissor, e é o que você falou, né? Dificilmente você vê um bilionário que ficou bilionário com poupança ou renda fixa, ou até às vezes fundo imobiliário também é muito mais difícil, esse negócio exponencial, assim, Os né? fundos é muito mais difícil, né? Falando agora de fundo imobiliário, né? Meu pai sempre briga, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma... O pessoal pega isso aí pro coração, cara. Fica chateado, fica, nossa, o quê? E aí vira matéria, né? Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto... É um produto relativamente muito novo ainda. Então, não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então, ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais, né? Então, dificilmente numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, e que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo, como uma ação, né? É o que eu acredito. Então, é só por não gostar de perder tempo mesmo, por gostar de empresas, né? A gente também não investe no segmento imobiliário, né? A gente não tem construção civil, segmento imobiliário na carteira, justamente por essa coisa cíclica, né? Tá. E aí, então, vamos lá. Aí, se você puder explicar pra gente a estratégia, mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida. Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Sim. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba e É a isso grana aí. que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né, proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tá. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total ao acionista? É justamente o que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização desculpa, a valorização dessa empresa ao longo do tempo. Tá. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro e botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sempre é ver a grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás, mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e
colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não, né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Então, a ideia da estratégia é você investir em empresas já consolidadas. Isso. E que sempre... Porque muda, né, o dividendo, né, de tempos em tempos. Ou, tipo assim, como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma legal. E o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então, a nossa lei, o que a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim, omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, cara, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? Ah. O lucro não é caixa. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível ele era mais de 100%, porque tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Tá. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então, ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala algumas aí que você falaria, essas são top porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza tá na carteira da AGF, sei lá. Ô, Duda, Oi? aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa pra gente que é pobre, né? Né? Porque, o exemplo, eu acompanho bastante você e seu pai, falam bastante da Klabin, né? Falamos. E é uma ação de R$4, não é isso? É isso aí, é isso aí. É um valor bastante E dá acessível. pra começar com pouco. Dá pra começar com pouco, né? A Klabin é de papel, né? Papel, celulose, embalagens, isso aí. Mas ela, por exemplo, é que eu já tô adiantando uma outra pergunta, mas vamos lá, primeiro, fala três aí que você gosta pra caramba. Cara, eu gosto muito de Taesa. Deixa eu só resumir, tem 5 setores que a gente adora, é o BEST. Tá. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Peraí, banco, energia, saneamento... Seguro e telecom. BEST, as melhores. O que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é bom? Muito bom, cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar. E sabe o que você vai fazer?
pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente, quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então, você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar. Então, é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, quer dizer, vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Tá. Então, muitas vezes você paga por um serviço que você não vai usar. Então, banco, Excelente. bancos e banco, você se refere a bancão. A maioria dos bancos que conseguem distribuir bons dividendos são bancos do modelo mais tradicional, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa... Caixa Econômica tem? Caixa Econômica não tem capital aberto, só a Caixa Seguridade, só o braço de seguros que é aberto. Então, mas entra também no Best. Entra no S de seguros, exatamente. Energia. Cara, energia, nossos pais já dizem, né? Pô, você é sócio da concessionária, paga a luz, né? Quem sabe se você não investir em energia, você vai falar... Agora eu sou sócio, quero ver você dizer isso aí, né? Mas energia, acho que talvez seja o setor mais óbvio de todos, né? Aquele que você também, em determinados momentos, paga, inclusive, sem consumir. Se você deixar todas as luzes da sua casa apagadas, for viajar daqui a um mês, você voltar, pô, sua geladeira ficou, alguns outros itens da sua casa ficaram, você vai ter que pagar uma conta de energia ali. Fora que é uma conta prioritária. O que você prefere? Comprar uma roupa nova? Ou pagar a conta e ficar sem geladeira, né? Exatamente. Assim, é uma conta muito básica, né, para sobrevivência. Tá. Então, basicamente, todos esses setores que funcionam mesmo? assim. Telecom. Telecom. Que hoje, basicamente, não é mais telefonia, né? É dados. Internet, tudo. Internet, dados, exatamente. Vocês não entram na tua lista aqui de Best, por exemplo, empresas de tecnologia? Não, cara. Então, Não? é outra Porque configuração. você acha que é uma coisa que oscila muito e que tem muito vai e volta, assim? Exatamente. Então, a gente tem que pensar qual é o seu objetivo e quais são as empresas que se encaixam nesse objetivo. Que é o de dividendo e longo Exatamente. Quer dizer que você precisa fazer só essa estratégia? Não. Estou te dando aqui o caminho das pedras para uma estratégia que te dê uma renda lá na frente. Tá. Se você achar que outra parte da sua carteira tem que estar em techs ou outras oportunidades que você acha que tem potencial, a gente não vê problema nenhum nisso. Tá, ô Luiz, só que é assim, o dividendo, ele vai ser proporcional ao tanto de ações que você tem, né? É verdade. Só Sim. que pensando nisso, quem é pobre não vai crescer o zóio mais em uma empresa que pode estourar e crescer 10 vezes do que numa que paga dividendo, só que ele não tem muita ação. Entende? Tipo assim, para eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então, assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em 2, um ano, amanhã, se possível. Então, claro que é desanimador. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. Né? O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita relação, né? Sim. No início do negócio. Então, claro que existe essa tentação. Mas aí, veja só o que acaba acontecendo. O cara tem R$1.000, vai, sei lá, R$1.000 para investir. O que ele vai ter que fazer para ter uma grande rentabilidade? Ele vai ter que apostar tudo em uma só. Ou 2 no máximo. Porque não adianta também colocar uma merrequinha em cada uma, né? Aí Você não os vai ver. R$10 vai virar 100, né? Você não vai ver nem dividendo, nem valorização. Tá. Botou R$100 numa empresa. Pô, legal, fera, multiplicou 1.000 vezes, agora você tem... Entendeu? Sim. Então, assim, são prioridades, né? Do E a que você disciplina quer. e a constância de investir pensando ali... Exatamente, Tá, exatamente. Porque é o seguinte também, com essa estratégia, como é que você ganha dinheiro? A empresa precisa subir, certo? E você, para ganhar dinheiro, precisa saber o timing de vender, certo? Quem fica muito, muito, muito rico também não fica do dia para noite, cara. Por exemplo, quem enriqueceu com Magazine Luiza? Provavelmente 2 ou 3 gatos pingados lá de acionistas, alguns fundos. E todo mundo e só os falou próprios, depois que já aconteceu, e né? os próprios Trajano, a própria família Trajano. Mas por quê? Quanto tempo demorou até o IPO ali, sei lá, em 2015, acho que a empresa ainda estava numa draga desgraçada, e como começou
a mostrar que, pô, ia sair, né? Ia decolar. Uhum. Pouquíssimos acreditavam. Quer dizer, é só quando virou moda que o pessoal começou a comprar, de 2019 em diante. Tá. Sei lá, quantas pessoas tiveram ganhos de 1000%? Vamos ser honestos. Com 50% você já venderia. Uhum. 100% no máximo. Pô, tá bom demais, fiz 100% aqui. E aí o que acontece? Você vai comprando esses papéis que estão na moda, cada vez mais caro. Quando você vai ver, no momento que você apostou a grana alta que você ganhou nesse tempo, é quando a ação começa a despencar. Tá, boa. Que é a reversão do ciclo. Então existe sim essa tentação de você querer usar a bolsa como uma alavanca para você ficar rico de repente. É isso que vendem, né? Por exemplo, eu começo a investir em ações. Sim. Eu não tenho tempo de ficar acompanhando tudo isso. Quais Verdade. opções que eu tenho? Ou eu tenho que ficar de olho o tempo todo, ou eu faço uma mensalidade numa casa de investimento, uma casa de análise, ou eu tenho um assessor para mim. Qual que é a opção para quem é mais pobre de ter ajuda nisso? Sabe? Cara, Porque uma coisa é o cara ter 1 milhão e ele tem 8 assessores VIP para ele que liga e leva café na cama pro cara. Outra coisa é o pobre que não tem quase nada e não tem muita ajuda, né? Sim. Tipo, é o quê? Assim, ele tem uma casa de análise ajuda nisso? Cara, a casa de análise pode até ajudar, mas eu sou muito da seguinte coisa. O bom investidor, ele não é aquele que fica acompanhando a cotação diariamente. Uhum. O preço ele é extremamente importante, óbvio, mas não é aquilo que você vai ficar acompanhando. Não é para você perder o seu sono, parar tudo que você está fazendo e só olhar o home broker, virar um louco. Não. Boa parte da sua tarefa é, cara, sai desse negócio de fofoquei, subcelebrities, cara, tira essa meia hora que você fica lá no Instagram ou só assim lá no TikTok. Pô, vê um conteúdo legal no YouTube. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de estudo. As pessoas usam muito o YouTube. Claro, né, você precisa filtrar de quem está consumindo conteúdo, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Você se informar diariamente, pô, ler um jornal, não precisa ser o físico, claro, mas ler notícias, se manter interessado. Isso é muito mais importante, fazer um pouquinho por dia, do que você ter que ficar bitolado olhando o preço, sobe e desce todo dia, querer pegar ali o menor preço. Cara, isso é impossível para quem trabalha. Não tem como. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Tá. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano só em dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás e a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego... 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de dividendo. Do meu... 6%, tá. Aliás, não é em função do quanto você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá? Então, deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,06%. O máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho esse valor? Hein? Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média de quanto essa empresa pagou ao ano em dividendos por ação e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Tá. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer o seu aporte. Pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X está custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos. Comece a entender como é que funciona o BEST. Tá. E nesse sentido, a estratégia de vocês, a gente pode dizer que ela é mais
prática e menos trabalhosa? Muito menos trabalhosa no operacional. As pessoas dão muito valor ao operacional, assinar 1000 casas de análise, fazer 1000 cursos de gráfico, e se preocupam muito pouco em, por exemplo, entender, coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre a Klabin, que eu estou sempre falando aqui. Ai, mas a Klabin é de papel, imagina, o papel de imprimir está acabando. Mas, cara, a Klabin não faz papel para impressão. Então, assim, o cara tira muito pouco tempo da análise dele para entender o que a empresa faz e gasta muito mais tempo ali em tentar descobrir o caro, o barato, qual que vai ser o mínimo, onde é que eu acerto, prever o futuro. Se preocupa muito mais com o desnecessário. Mas é impossível então Klabin... você prever para onde vai. Exemplo, né? Eu tô dando um exemplo. Mas aí a Klabin, por exemplo, ela faz outras coisas porque de fato, né, caderno se usa cada vez menos, né? Mas, por exemplo, você falou que embalagem ela faz? Isso. Embalagem já é uma coisa que se usa muito, papéis então. mais nobres, né? Papel cartão, principalmente. Então, se você vai no mercado, lá no churrasco você compra, sabe aquele pack, assim, que vem da cerveja? Cara, aquele papel especial, aquele papelão, papel cartão, é Klabin. Isso tem um alto valor agregado. São papéis especiais de alto valor agregado, né? Não é papel simples de impressão. Então você tem 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer você vender a fibra, né, virgem, enfim, pode ser fibra longa ou curta, ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board, que sim, é a caixa que quando você compra no Mercado Livre, chega a sua encomenda. Que tem o tempo todo, né? O tempo todo, e o que mais cresce é e-commerce, né? Diga! Tá dando uma olhada aqui, ó, Klabin, 1899. O que é? Foi criada. A fundação, cara? Centenária. 124 anos. Da hora, hein? Sobre o mesmo controle então, familiar. assim, Já sobreviveu a muita coisa, guerra. né? Olha tudo, 2 guerras, olha. Interessante, muito bom. Dentro da sua estratégia, que é ações garantem o futuro, né? Pensando no futuro, pensando no negócio lá pra frente. O que faria você pular fora de uma empresa ou de uma ação? Porque você pensa no longo prazo e você não se preocupa com oscilações. Sim. Só que já chegou alguma hora que vocês falaram assim, não, aí não dá, aí essa empresa aqui não dá, vou tirar fora. Porque é difícil, né? Porque quem se move pela emoção, quando cai, vende. Mas você não se move tanto pela emoção, e sim pelo longo prazo. Sim. O que tem que acontecer para você falar, galera, vamos tirar isso aqui da nossa carteira que o negócio tá louco? Eu acho que quando você acompanha essas empresas mais de perto, isso só é possível porque a gente tem poucas e boas empresas. Eu na minha carteira hoje, por exemplo, tenho 16 empresas. Só. É um número até que eu acho muito. Queria chegar em 10 empresas. Dentro do Best. Dentro e fora, assim, variadas. Tem algumas outras exceções, mas toda a carteira é voltada para a criação de um patrimônio que gere renda lá na frente, né? Então vocês têm que pensar uma coisa. Uma empresa, ela distribui dividendo ou não, ela não distribui dividendo, aliás, perdão, se ela não quiser ou se ela não puder. Então, o que eu procuro analisar? Uma empresa de varejo, por exemplo. Ela não distribui porque ela não consegue, não tem margem suficiente para isso. Não sobra nada no final do ano, no final do trimestre. Tudo que sobra ela precisa reinvestir, seja em estrutura, em marketing, né, em produtos de novo, em estoque, blá, blá, blá. Agora, uma empresa de energia, por exemplo, você tem margens ali muito confortáveis de 60% de EBITDA. Então, quer dizer, sobra dinheiro para investir e sobra dinheiro para você remunerar bem o seu acionista. O que pode acontecer no meio do caminho? Pode ser que essa empresa de energia, pessoal, vamos para... Sempre paguei bem, mas agora, nesse momento, estou precisando investir mais. Existem ciclos que essas empresas possam esporadicamente distribuir menos, mas é o quê? Pensando em voltar a pagar dividendo maior e perene. Né? Agora, empresas que não distribuem porque não podem, não conseguem, é esse tipo de empresa que a gente tenta fugir ao máximo, né? Então, primeira dica aqui, se você está seguindo uma carteira previdenciária de longo prazo para dividendos e por um breve momento essa empresa parou de pagar, não é só por isso que você vai vender, você vai tentar entender o motivo por trás do porquê que essa empresa está pagando menos no momento. Se for um investimento, beleza, você
avalia isso se vale a pena você continuar. Agora, se você percebe que essa empresa começou a perder fundamentos, ou começou a se perder ali na estratégia, começou a diversificar para setores nada a ver. Então, eu vou dar um exemplo muito emblemático, que foi muito, assim, me marcou muito, porque foi a minha primeira ação, que é a Ultrapar. Então, a minha primeira ação foi a Ultrapar, Poços Ipiranga, tal, os caras eram desse segmento, né? Químicos, distribuição de combustível. E aí eles tiveram a brilhante ideia, estavam com caixa lá, sempre foi uma empresa, nossa, top pick do setor, né? Sempre à frente do seu tempo, entregando rentabilidades ótimas. E aí eles começaram a diversificar os negócios, que é importante se pensar, claro, mas fugir muito do que eles estavam acostumados a fazer. E aí compraram o quê? Por, sei lá, acho que 1 bilhão na época, a Ultrafarma. Nossa, totalmente diferente do... Sim, varejo, né? Assim, você vai concorrer com uma Drogasil, que, poxa, é um negócio de expansão, enfim. E a ideia era colocar as farmácias, usar as estruturas dos postos de gasolina, tal, que acabou sendo uma estratégia meio furada, né? E, obviamente, que o mercado vai tendo essa leitura Existe aos ainda? poucos. Existe? É Ultrapar? Ultrapar existe, claro, mas Existe ela já ainda. vendeu a Ultrafarma. Ah, tá. Mas voltou a ser só posto? Agora voltou mais pro core business, exatamente, Tá. exatamente. Agora tá vendendo alguns negócios que acabou comprando lá atrás, que foram, hoje entende-se que foram erros estratégicos, né? Então, tipo, uma empresa que muda totalmente a visão, a filosofia, exato, o foco, a exato. ideia. Isso Tá. você vai conseguindo perceber aos poucos. Você acompanha, você tá ali conversando com os outros acionistas, tal, isso é perceptível. Tá. Esse, por exemplo, foi um dos motivos que lá atrás me fizeram vender Ultrapar. Boa, boa. Pô, a partir do momento que eu vim investindo em varejo, né, mesmo que seja farmacêutico, outro bicho, comecei a não me interessar mais, falei, cara, vou vender isso aqui, acho que não consigo prever o futuro, óbvio, poderia ter dado muito certo, mas não tinha mais a ver com a nossa filosofia. A empresa não estava investindo em negócios que trariam mais dividendos, entende? Ao contrário. Sim. Então, vendemos naquela época, né? Tá. Vendemos. Então, esse é um exemplo. Boa. Segundo motivo pelo qual a gente vende uma ação é se a gente cometeu um erro. Você cometeu um erro? Não, é o segundo motivo. Se você cometeu um erro, é claro, já cometi vários, óbvio. Mas se você comete um erro, você compra uma ação muito caro, né? Pagou muito além daquilo que deveria. Ou você comprou uma ação porcaria, às vezes no impulso, a dica de alguém. Ah, vai subir. Tá. Cara, Mas sempre por causa de um erro Vende. seu e não Seu. da empresa, alguma coisa assim, né? claro. E aí avaliar também se a empresa passou por momentos de fraude, de falta de governança muito grande. Então, por exemplo, você tem uma excelente empresa no mercado, que é a Vale, mas que eu conheço muitas pessoas que, por questões éticas, falam, cara, eu não quero ter na minha carteira, ser sócia de uma empresa que, em menos de 5 anos, passou por os 2 maiores acidentes ambientais e quem me garante que não vai acontecer o terceiro? Entendi. Matou tanta gente, pô, e aí, né? Tá. Como é que você repara, né? Como é que você ia decidir depois disso, né? Entendi. Tá. Então, tem questões éticas também envolvidas que movem muitas pessoas, né? Vamos lá, pessoal, indo pra o último bloco. É um docinho aí, meu? Pega aí. Eu quero um mocotó. Mocotó? Você viu que eu era uma criança rechuchundinha, né? Então, Duda, joga um docinho pra mim, Duda. Toma uma moeda pra você, pobrezinho. Vai. Obrigado. Olha, quebrou a televisão, Quebrou a gente. TV. Na tela de LCD ali. Obrigado, Duda. Não, Puro açúcar, que delícia. isso aí é. E tem esse pirulitinho aqui também que fazia muito tempo. Deep Link. Essa coisa boa, né? Coisa de Só qualidade. coisa boa. Meu, me explica sobre esse negócio da AGF aí agora, por favor. O que vocês fazem? Legal. Qual que é o diferencial, assim? Por que alguém abre conta lá? Não sei. Enfim, explica aí o que Vou é. explicar. Então vamos lá. Contei lá atrás que meu pai fez um estudo para provar que não estava louco, que esse negócio de investir em ações para dividendos no futuro funcionava. E aí ele fez um estudo na época das ações da CESP, que ele conhecia muito bem, que inclusive é uma empresa que existe até hoje, né? Virou Auren e tal, fez uma reestruturação societária, mas está na carteira dele desde a década de 70. E ele fez esse estudo de nome Ações Garantem o Futuro. E o que nós fizemos no AGF, que é o acrônimo, né? AGF, Ações Garantem o Futuro. Nós pegamos esse estudo e adaptamos o que ele diz ali, da estratégia, enfim, que foi posta em prática, né? Algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, claro, mas a gente transformou isso numa metodologia de ensino.
Então tem um passo a passo ali de como você pode aplicar essa estratégia, né, que tem mais de meio século aí em aplicação pelo Barsi, só que numa linguagem mais atual, né? Então na época ele fez o estudo, por exemplo, comprando 1.000 ações todos os meses. Só que as ações custavam centavos, né? Então, poxa, teria que aplicar inflação nesse preço. Então, enfim, os preços de antes não são mais os de hoje, obviamente. Então, a gente fez toda essa adaptação para mostrar que até hoje essa estratégia dá certo, com uma linguagem atual e, obviamente, num produto escalável, né? Que é um curso digital. Então, quando a gente teve essa ideia lá de 2018 para 2019, assim, honestamente, gente, eu não fazia a menor ideia de mercado de marketing digital. Eu tinha muita vontade de vir a público, de falar sobre a estratégia na internet e tal, como analista, inclusive, né? Na corretora mesmo que eu trabalhava, eu tinha muito incentivo para fazer vídeo, para aparecer, para, né, dar entrevista e tal. Mas eu tinha essa insegurança, tipo, já tenho uma vida estabelecida, né? Já estou construindo uma carreira como analista, como conselheira, né? Será que vale a pena, né? E aí, quando a gente lançou a primeira turma, cara, foi tão incrível, não assim de vendas nem nada, mas eu tô falando, o feedback das pessoas é tão gratificante você trabalhar com parte educacional, que a gente falou, cara, quer saber? Vamos embora. O curso era muito tosco na primeira versão, né? A gente chamou um amigo que, inclusive, foi o nosso colaborador número 1, ele é o nosso colaborador, cuida de toda a parte audiovisual da GF, de treinamentos também, enfim. E ele falou, cara, vamos gravar aqui, óbvio, eu faço aqui pra vocês, edito, vocês me pagam aí, sei lá, me pagam um almoço aí que tá tudo certo, meio que assim. Compramos no Mercado Livre um chroma key, que tava pra um lençol horroroso, verde, né, tudo desnivelado, tudo capenga, sabe, que a gente pendurou lá no escritório do pai do Felipe, na saúde, e eu dei uma cara pra bater e começamos a gravar, né? Pra gente foi muito natural, porque a gente os 3 já aplicavam isso há muito tempo, né? Então, eu lá desde os meus 14 anos, quando eu ganhei lá a minha mesada, né? Sempre tive o meu pai, obviamente, como mentor, sempre ali me instruindo. O Fábio, que também investia desde os 17 anos, e o Felipe, que era um puta executivo na época e também já investia, né? Também por incentivo do pai e tal, há muitos anos. Então, pra gente foi muito natural. E o negócio nasceu como educacional e foi se desenvolvendo, né? Então, a gente começou a perceber um gap muito grande nos alunos justamente sobre isso. Eu não tenho tempo, eu queria facilidades na estratégia, porque a gente sabe que, obviamente, existem alguns prós e contras nela, né? Você precisa ter o interesse de se aprofundar. Se você não quiser ter trabalho nenhum, cara, difícil você ser bem sucedido nessa estratégia, sendo bem honesta. Mas para coisas importantes a gente arruma tempo. Então o que a gente fez? Vamos criar ferramentas para que ajude o aluno a se desenvolver e facilidades, enfim. E aí a gente acabou criando, é claro, depois de um tempo, a GF+, que virou uma plataforma. Então, nessa plataforma, a gente tem consolidador de carteira. Esse preço teto que eu falei, sabe? Já tem lá tudo calculado. Tá. Então, assim, é uma mão na roda pro investidor. Tem também alguns fóruns ali de discussão. Então, a gente gosta de chamar hoje um ecossistema para o investidor de renda passiva. Hoje nós somos a maior plataforma de renda passiva. É mesmo? Da hora, E mesmo. os planos agora, a partir do ano que vem, virar fintech também, de você poder negociar dentro da plataforma. Então, no mesmo local em que você toma a sua decisão de investimento, num clique você compra a sua ação. Mas vocês ainda têm a parte de cursos também. Temos. Tá, Ainda é um core muito forte da gente. E cara, não acho difícil mudar. Primeiro que é um negócio gratificante pra caramba. E segundo porque esse mercado de lançamentos, enfim, particularmente pra gente que acredita no que faz, que tem bons resultados e que também não vende promessa de ficar rico amanhã. Então você vai construindo alguma reputação também como empresa, né? Como profissional, enfim. Então sim um core muito forte da empresa. O educacional, ele não vejo acabando tão cedo. Tá. Os cursos, lá como que funciona? É tipo o curso online que você paga um valor, aí tem as aulas, várias aulas. Isso. Qual que é o custo, mais ou menos, e quantas horas? O que a pessoa aprende nesse curso da GF? Legal. A gente tem, então, começando, né? A plataforma, que é R$ 89,90 por mês, salvo engano. Depois vamos corrigir aqui se estiver errado.
Nós temos o carro-chefe, que é o Jeito Barsi de investir, que ele é para desde quem é iniciante até o avançado. E ele fala tudo sobre a estratégia e como você pode implementá-la. Tá, O curso é por volta de 2.600. tá. E nós temos agora um produto novo, que ele nem tem preço ainda, a gente nem lançou ainda, deve sair agora em julho, que se chama Best. É um curso setorial. Então ele ensina o básico para quem ainda tá começando a descobrir esse mundo de bolsa. E ele fala exatamente isso, ensina a analisar os setores. Tá. Então o que você deve olhar em cada um desses setores. Boa, Então a gente entendi. tem basicamente esses 2 treinamentos hoje e temos também o MBA. É mesmo? MBA. Ó. Primeiro é o MBA em Value Investing do país. Em o quê? Value Investing. Você... É um nome chique, entendeu? Da gringa para investimento de valor. Que é o que a gente faz, investimento para longo prazo. Então a pessoa que já tem formação, ela pode fazer esse MBA. Pode. Se você é graduado em qualquer disciplina, você pode fazer... É uma pós-graduação, né? Tá, E aí você pode se tornar um investidor profissional, um gestor. Para quem está fazendo transição de carreira também, que é para o mercado Online. financeiro. Também 100% EAD. Ah, tá, da hora, hein? 100% online. Caramba, que legal. E Sim. aí, pra gente finalizar, qual que é o objetivo de vida seu, assim? O que você mais quer? Qual que é o teu sonho, sabe? Tipo assim, o que você mais almeja, pode ser na sua vida profissional, por exemplo? Sim. Cara, eu sempre gosto de contar essa história. Em 2017, eu sofri um acidente. Foi grave, assim, poderia ter acontecido coisas muito piores. Eu fui atropelada por um ônibus. Nossa, caramba, mano. Sim, voltando da facul. Minha mãe sempre me pegava no metrô. E tava chovendo, enfim, puta noite fria, assim, uma sexta-noite e tal. E eu lembro que eu olhei para um lado, olhei para o outro. Fui na faixa, cara, o busão passou a milhão, né? Nossa. E aí passou por cima do meu pé. Putz. E, cara, eu fiquei um bom tempo acamada, quebrei em vários lugares, rompi ligamento, a porra toda, né? E tive muito tempo para pensar. Fiquei muito tempo de molho, porra, você tem aquela sensação de ter tido sorte, de ver a vida passar diante dos seus olhos, né? E uma coisa que pegava muito pra mim era, porra, na época que isso aconteceu, eu tinha 23 anos. Se eu morresse aqui hoje, que legado eu deixei pro mundo? Né? Tenho consciência do privilégio em que eu nasci, no país que eu tô. O que eu fiz com isso até hoje? Tudo bem, né? É uma pressão muito grande pra quem tem 23 anos. Mas foi um negócio que falei, cara, legado é uma coisa extremamente importante. E é aquilo que você disse, se a nossa maior preocupação fosse deixar um mundo melhor do que o que a gente conheceu para os nossos filhos, para a próxima geração, todo mundo ia estar muito melhor, né? Então é uma coisa que me move muito, assim, legado, o que eu posso fazer para com esse privilégio que eu tenho. Quanto maior o seu privilégio, maior a sua responsabilidade, né? Sim. Então é uma coisa que me move muito. Me move muito. E um sonho meu é que todo mundo conhecesse a história do meu pai. Eu acho que, cara, é uma história muito legal, que se conecta com as pessoas comuns, sabe? E é uma coisa que é muito deficiente, muito carente no nosso país, é que a gente não admira as pessoas que deram certo. Na maioria das vezes as pessoas sentem inveja e arrumam desculpas. Então, tipo, imagina, esse cara deve ter feito alguma coisa errada, ou alguma treta, roubou alguém, recebeu uma herança aí que ninguém sabe. Então as pessoas estão sempre arrumando alguma desculpa para justificar o sucesso dos outros, né? Sim. Então eu acho que essa mentalidade vai mudando ao longo do tempo e, cara, que todo mundo conhecesse a história do meu pai e se inspirasse nela. Isso foi sempre uma coisa assim que me moveu muito. Ele é o Rei dos Dividendos, o livro dele, O né? Rei dos Lá conta a Dividendos. história toda, né? Conta. E é muito legal, porque assim, quem já viu algum vídeo dele, vai ler, cara, e você vai falar, é o Barsi mesmo que escreveu isso aqui. A gente tava com uma ghostwriter muito boa. Boa parte do livro foi transcrito, então literalmente são palavras dele, né? Que foram ali, obviamente, organizadas numa história, numa linha do tempo. Mas foi muito legal. E até pra gente, assim, em relação pai e filha, quem trabalha com familiar sabe que é difícil, né? Sim. Bate muito a cabeça, até que a gente não bate tanto, mas a gente é muito parecido em algumas coisas. Em comportamentos no trabalho, por exemplo, né? Então a gente bate muito de frente às vezes, assim. Então, Mas até com relação à visão de investimentos, ou... É porque eu tinha essa pergunta aqui, você tinha deixado pra lá, então eu vou fazer dessa a última pergunta. Tem alguma coisa que você e seu pai não concordam?
Olha, eu acho que assim, mesmo a gente seguindo a mesma estratégia, dificilmente você vai ter uma carteira. Eu não me preocupo, por exemplo, em copiar a carteira do meu pai. E acho que isso é muito importante. As pessoas têm que aprender a criar o seu próprio senso crítico, né? Então, assim, eu, na medida do possível, absorvo tudo que ele me fala, todas as dicas, todos os insights, assim, do privilégio que é trabalhar com ele todos os dias, mas eu não levo tudo como verdade absoluta. Eu vou checar primeiro, porque ele também erra. Né? E se eu for errar, eu quero errar porque eu tomei a decisão, não botar a culpa nos outros, né? Tá. Então, assim, eventualmente a gente não concorda com algumas teses de investimento, não. Mas ele sempre diz assim, só existem 2 teses de investimento. A que dá lucro e a que dá prejuízo. Eu tô sempre na que dá lucro. Então tá bom, mozão, então tá bom. Seu histórico eu não posso refutar, né? Então a gente bate cabeça em algumas coisas, mas é mais assim, opiniões pessoais. Em opiniões em relação a investimentos, dificilmente. Muito bom. Meu, quero agradecer demais a sua presença. Pessoal, ela tava mal, tava gripada, né? E ficou aqui, eu dei até dó a hora que ela chegou ali, espirrando. Eu falei, não, deixa quieto, não, vamos gravar que já tá tudo preparado. Mas eu quero te agradecer demais, Obrigada, viu? Eu imagino que você deve estar doida de vontade de deitar logo, né? Quero, tô mesmo. Foi um eu quero falar aqui, tá um saco esse programa. Não vou mentir, não tá um saco, mas... Tá doendo. Mas, meu, muitíssimo obrigado, foi um prazer imenso conhecer você aí.